E agora, como diz o Ribeiro, vamos ouvir de novo o Rui Costa jogando para a torcida, reclamando dessa vez da arbitragem, criticando a atuação do árbitro Heleno Todeschini. Uma arbitragem péssima, que mais uma vez lesou o Grêmio, né, que passou a tarde toda desrespeitando os jogadores do Grêmio. E eu pergunto para vocês se algum de vocês suportaria fazer o trabalho de vocês com alguém ofendendo vocês. Que tipo de ofensa foi? Ofensa de todo tipo. Agora ele me ofendeu na saída, inclusive quando eu disse para ele, respeitosamente, que ele tinha se equivocado, que não tinha sido pênalti. E ele começou a me xingar. É muito fácil xingar com a camisa da arbitragem, rodeado pela brigada, é fácil, homem. É muito fácil. Né? Ele fez isso no Brasil de Pelotas, quando ele intimidou o jogo todo os meninos do Grêmio. Ele conseguiu expulsar um jogador nosso que sofreu uma falta e saiu dali de maca, e ele conseguiu marcar um pênalti no final do jogo. Vocês vão lembrar, era ele o árbitro contra o Brasil de Pelotas. E hoje ele fez a mesma coisa. Não foi, eu estava na linha do lance, vocês podem me dizer se foi pênalti, eu estava na linha. A falta foi 1 metro fora da área. Então isso não é possível, a federação não pode permitir isso, não pode nos colocar numa situação dessa, não pode nos colocar um árbitro de 5ª categoria para arbitrar o jogo, um desclassificado que ofendeu. Olha, eu tive que controlar os meus jogadores do vestiário, porque estava todo mundo indignado, porque ele passou a tarde toda ofendendo os jogadores. Isso não existe mais, isso não existe mais no futebol. Tem que ser respeitado, não tem com licença o futebol, mas não pode um árbitro escondido nas suas vestes de árbitro ficar ofendendo os jogadores, porque depois o jogador agride e ele é suspenso por 2 anos, e aí vão dizer que os jogadores do Grêmio são desequilibrados, que o diretor executivo é desequilibrado. Não dá, não pode mais. Nós temos que ter respeito pelo Grêmio. O Grêmio foi lesado pelo mesmo árbitro que ofendeu. Eu fui respeitosamente, vocês me conhecem, sabem que eu não sou um cara aqui performático, não sou um cara que gosta de invadir campo, não combina com o meu perfil, mas eu não vou permitir que o Grêmio seja lesado. Não vou permitir. É a 2ª vez que ele faz isso, e eu alertei os atletas no início do jogo. Olha, a arbitragem é tendenciosa, é uma arbitragem que se esconde no cartão amarelo, que ofende o jogador, e aconteceu rigorosamente o que eu disse que ia acontecer. Ele marcou um pênalti totalmente inexistente, ele ofendeu os jogadores, ele mudou o critério do jogo durante o jogo. Primeiro ele marcou todas as faltas, depois ele liberou a porrada. Então não dá, não tem condições. Eu não vou permitir que o Grêmio seja lesado por quem quer que seja, principalmente pela arbitragem. Se quiser colocar na súmula, eu não disse nada para ele. Quem foi ofendido foram os jogadores do Grêmio, e ele, numa arrogância que lhe é peculiar, eu nem sei de onde ele vem, mas é muito fácil, realmente é muito fácil ser valente com a brigada em volta. Bom, sobre o que aconteceu no vestiário, das ofensas, troca de ofensas entre a direção, entre o Rui disse que foi ofendido e tal, eu não estava lá, a gente não tem como saber, isso vai ser julgado no tribunal. Agora, com relação à crítica técnica que o Rui faz com relação ao árbitro, eu não posso considerar a arbitragem tendenciosa, em primeiro lugar. Em segundo, o pênalti, que realmente foi inexistente, porque foi fora da hora, não foi 1 metro. Foi um lance muito difícil, porque eles estavam entrando na área, mas o toque ainda assim foi fora. Como a gente falou na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes e da Ipanema FM, como a gente vê nas imagens. Agora, o pênalti que ele reclama lá contra o Brasil de Pelotas, realmente aconteceu. Então, o Rui colocou tudo no bolo. Eu acho que a questão técnica do árbitro, ele erra e acerta como acontece com a arbitragem. Agora, a postura dele, isso a gente já não pode... Quem vai julgar não somos nós, é o tribunal. Até eu acho o seguinte, o Rui tem todo o direito de reclamar da arbitragem, o direito que assiste a ele. Aliás, não é só um direito, é um dever que ele tem como dirigente de defender o Grêmio. Perfeito, né? Agora eu também tenho que estar aqui, é o dever que eu tenho de colocar, né, certinho nos devidos lugares as questões, né? O Grêmio jamais perde. Isso é uma questão histórica do Grêmio. O Grêmio só existem 3 resultados nos jogos do Grêmio. Ou o Grêmio vence, ou o Grêmio empata, ou o árbitro rouba. Desde 1903. Deixa eu trocar o termo, tá? Para não ficar muito pejorativo. Ou o árbitro erra. Embora não tenha sido isso que o Rui Costa falou, né? O Ribeiro Neto, tu vai deixar isso acontecer no programa? O quê? Então a questão é a seguinte, ó. Mas tu sabe muito bem que o Grêmio é prejudicado pela arbitragem desde 1903, cara. Então o que tem que ficar bem claro é o seguinte: existem os erros de arbitragem, certo? Ele não é o árbitro entrou em campo para nos prejudicar. O Rui disse isso. Isso não é legal. Que alertou os jogadores no vestiário. Tendenciosa. Não sei o que. Isso não é bacana. Isso não acontece. Tanto é que na Libertadores da América, por exemplo, no jogo lá em Montevidéu, o árbitro, não lembro quem era o árbitro lá, marcou. Antônio Arias? Até acho que não foi falta, tá? No final do jogo, até acho que não foi falta. Certo? Ele acabou marcando uma falta, um toque, fora da área.
Foi dentro? Ah, verdade. Até acho que não foi falta, tá? Verdade. Mas já que ele marcou, seria pênalti. Então eu não vou achar que aquele árbitro que apitou lá Nacional e Grêmio era tendencioso, estava roubando favorável ao Grêmio. O árbitro que não marcou um pênalti pro jogador do Atlético Nacional aqui, quando o L agarrou ele na grande área. Não marcou. Então, assim, os erros de arbitragem existem. Com toda a calma, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho o Rui Costa, para mim ele é um dirigente de alto nível. Bom, cara assim, ó. Altíssimo. Fantástico, competente, faz um belo trabalho. E também entendo, Paulinho, que ele vá para o microfone para estabelecer esse tipo de discurso. Até acho que não seria ele, tá? Tinha que ser mais um dirigente político. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que ele acaba ele misturando. É o executivo, né? Executivo. Não é o político. Acho que tinha que ser mais porque tolina, se fosse o caso, esse tipo de discurso. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que eu entendo esse tipo de discurso dele. Agora, eu não preciso aceitar. E vou dizer que eu não aceito por algumas razões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gostei do juiz. Sério. Eu achei um juiz de grande futuro. Eu não sei que idade ele tem, tá? Mas eu achei um juiz de personalidade. Se ele se exalta ou fala, isso se conserta, tá? Eu acho que daqui a pouco pode ter uma questão de temperamento aí. Mas mesmo assim, se ele tiver um bom conselheiro, ele vai melhorar nesse quesito. Tem um belo potencial. Tá? Heleno Todeschini, belo potencial. Eu achei ele muito bom juiz. Ah, ele errou. Sim, ele errou. Mas isso não quer dizer que ao errar o pênalti, ele é um mau juiz. Não, todos erram. Né? O Bandeirinha até não ele tem perfil de árbitro. Ele tem perfil o Bandeirinha não lhe ajudou, né? Correu, talvez tenha esperado a decisão do árbitro. E errar essa parte do jogo. Todos os grandes árbitros erram como ele errou. E é um lance difícil mesmo. Muito difícil. Tá? Muito difícil. Então, eu não vi, para mim, isso aí foi depois de ouvir, né? É claro que na hora do calor o dirigente também se exalta, tá? E isso é normal. Eu não vou fazer uma pantomisa. Posso? Só quero dizer assim, e demais, sabe? O Grêmio criou uma paranoia diante de um fato que é simples, o Grêmio perdeu o jogo, gente. E pronto, acabou, vai ganhar outro, entendeu? Depois do jogo, nós estávamos tentando falar com o árbitro para saber qual seria a resposta do árbitro, da arbitragem, em relação a essas declarações do Rui. E até por uma orientação eles não falam, mas a gente acabou pegando naquela conversa ali uma declaração do árbitro Heleno Todeschini depois do jogo, falando sobre, respondendo mesmo que informalmente a essas acusações aí do Rui Costa. Oi, ele me pediu se tu fosse falar direito, eu acho que tá? PJD ele vai explicar, tá? 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 O Heleno, eu conheço ele, se formou comigo no curso de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol que legal, em cara. 2007. E é um menino, assim, muito trabalhador. Na época em que ele surgiu, já se via um potencial nele, isso há 7 anos. E ele é um árbitro que está extremamente acostumado com esse tipo de jogo, já apitou jogos sem policiamento, já teve que fugir de torcedor de time adversário por ter marcado um pênalti e tal. Já enfrentou toda a adversidade possível pelo nosso interior gaúcho e chegou paulatinamente até a primeira divisão do futebol gaúcho. Eu até comentei na jornada esportiva, Ribeiro, que ele precisa corrigir realmente esse temperamento que, por ele ser um cara tão sério e levar tão a sério a arbitragem, ele às vezes se exalta. E isso realmente às vezes cria um ambiente hostil até mesmo para ele. Mas isso se corrige. Como ele é menino, ele é mais ou menos como você. Não, ele tem um pouco, acho que ele tem a faixa dos 30 anos. Não, tá jovem ainda. Você já é um pouco mais antigo, né? Nem tanto assim. Opa, então eu vi potencial nele. Eu gostei. Gostei da arbitragem. Acho que se ele for bem orientado, vai longe. Ele errou no pênalti. Normal, errou. Faz parte. Sobre as declarações do Rui Costa, o Sindicato dos Árbitros colocou uma nota oficial com relação às críticas duras do dirigente do Grêmio. O sindicato não poderia deixar de expressar sua indignação mediante as palavras difamatórias do dirigente do Grêmio, senhor Rui Costa, dirigidas ao nosso associado Heleno Todeschini. Concordamos que houve um erro de interpretação, onde o árbitro equivocadamente sinalizou uma falta cometida fora da área de pênalti, como sendo dentro dessa área. O erro é consequência de vários fatores que influenciam no momento da tomada de decisão e é inerente do ser humano, mas isso não dá o direito a quem quer que seja de colocar em dúvida a honradez, o caráter e a honestidade de uma pessoa. O árbitro sempre teve uma conduta ilibada
tanto desempenhando a função de árbitro como também na sua vida profissional e privada. É um jovem árbitro com uma carreira promissora e que não pode ser marcado pelas palavras proferidas sem nenhum critério de isenção, onde a paixão clubística fala mais alto do que a razão. O Safergs colocará à disposição de nosso associado toda a estrutura do nosso departamento jurídico para que seja feita a reparação deste fato. Data de hoje, 3 de março de 2014. Eu vou dizer, se isso tomou uma proporção assim, muito grande, e por nada, com todo respeito, nem era para esse discurso tão efusivo do Rui Costa, de perseguição. E também essa nota aí também. Eu acho que a reclamação do Rui ela não é nem tanto pelo pênalti, mas é pelo aquele comportamento. O Rui fala muito do comportamento do árbitro durante a partida na conversa. Não tanto pelo pênalti, mas pela conversa. Que isso a gente não tem muito como ver, né? Agora é a primeira vez que eu vejo um sindicato em nota dizer que foi pênalti que o Judão marcou. Essa eu nunca tinha visto. Dizer que não foi pênalti. Admitir. Não, eu já vi dizer que. Não, que foi pênalti. Não. A nota disse que não foi pênalti. Equivocadamente que ele marcou. É a primeira vez que eu vejo de uma nota os caras dizendo que o juiz errou. Eu nunca tinha visto isso, cara. Errou, né? E o erro faz